Tá bom, professor. E foi isso aí, cara. A Mas loucura. olha, Insanidade. mas olha só, quando a gente fala de um sujeito que está fora do espaço territorial brasileiro, qualquer ação da polícia brasileira que possa ir lá trazer esse sujeito, ela pode dar um problema diplomático sem precedentes. Sim, com porque certeza. nós vamos ter um país invadindo outro país para fazer cumprir a ordem. Não sei se vocês viram há pouco, quando deu a crise na Venezuela, em que começou, o pessoal jogava pedra para lá e pedra para cá. O exército ficou na fronteira e o exército ficou ali parado, na fronteira, para que não tivesse invasão. Num dado momento, quando as pedras começaram a cair para o lado do Brasil, pedra. O exército ameaçou fazer um enfrentamento porque entendeu que o solo brasileiro estava sendo agredido por conta de ações de estrangeiros. Então, para a gente ver como que isso é seguido, arrisca essa invasão territorial e esse exercício de soberania. Então, quando nós falamos aqui, nesses dois requisitos, população e território, nós vamos falar de pessoas, indivíduos, que estão dentro de um espaço territorial sob a custódia ou sob o comando de uma determinada lei. E aí vem o último elemento: poder. O poder que é exercido por um governo sobre a população que reside no território do Estado. Então, eu tenho o território, a população que reside dentro do território e o poder que é exercido pelo governo sobre essas pessoas. O que distingue o elemento poder do Estado de outras relações de poder é a circunstância dele ser juridicamente regulado. Ou seja, quando nós falamos que o Estado exerce poder sobre a sua população, sobre os seus indivíduos, esse poder, ele é um poder decorrente da lei. É a lei que autoriza esse poder ser exercido. Assim, aquele que detém o poder possui competência para exercê-lo, por meio da criação e aplicação da lei, o que confere poder do Estado, ao poder do Estado, caráter normativo. Nós não temos como entender que algum poder dado a um Estado tenha origem que não seja nenhuma lei estabelecida por aquele Estado soberano. Então, quando nós falamos que um determinado país ele tem um poder, esse poder dado não é um poder de confronto, um poder de coação, é um poder dado por intermédio de lei. Então, quando nós temos esses três elementos, população, território e poder exercido pelo governo, nós vamos ter ali um Estado, e aqui eu falo Estado no sentido de Estado soberano, país. Nós vamos ter o Estado ali formado. Estado. Temos ainda que analisar outros conceitos imprescindíveis para que possamos avançar. Nós vimos como se forma o Estado, e agora nós precisamos entender o Estado. O que é uma soberania? O que é uma centralização? E o que é uma descentralização? Vitória, o que é soberania? Oi, professor, eu acho que soberania seria tipo algo acima. Algo acima. Quando eu falo que o Estado é soberano, ele, no caso, seria o que manda. Ninguém mandaria mais do que ele. Provavelmente. Provavelmente, tá bom. Não, perfeito, mas deu para entender, é mais ou menos esse caminho mesmo, viu? Kaique, tá por aí? Tô, professor, pode falar. Kaique, você concorda com ela? Concordo. E quando eu falo em centralização, o que é essa centralização? Não vou saber responder, professor. Não.
Tá, vou avançar um pouco mais e eu já volto aqui para a gente poder falar sobre ele. Paula, tá aí? Oi, professor. Oi, Paula. Paula, o que seria centralização ou descentralização? Centralização, Ou descentralização quando nós falamos de Estado? eu acho que é um centro de decisão, um centro. Um A centro de centralização. decisão. E a descentralização? A descentralização? Eu não sei. Não? Então, peraí, Não. vamos para o próximo agora. Vamos ver. Camille, tá aí? Tô, professor. Camille, o que seria descentralização? Professora, eu não sei te responder. Não? Peraí, então, deixa eu ver. Cleônio, tá aí? Estou sim, professor. Cleônio, o que é descentralização? Professor, eu acho que assim, o Estado ele é soberano, mas é igual a colega disse, ele centraliza o poder dele. Vamos dar um exemplo, por exemplo, aqui em Brasília, só que ele divide os poderes, porque o Estado ele é grande, certo? Então, ele não tem nem como ele estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, acho que ele divide os poderes nos próprios estados mesmo, só que quando ele descentraliza esses poderes, ao mesmo tempo ele centraliza porque ele que está ali no comando, né? A soberania é do Estado em si, do país, não dos estados no quais eles foram divididos. Entendi. E como você chegou a essa conclusão? Um pouco com a ajuda do comentário da colega e mais pela soberania mesmo. Entendi. Senhores, olha só. Então eu já vou explicar um pouco centralização e descentralização e passa, viu, Cleone, um pouco pelo que você falou mesmo. Vamos primeiro falar da soberania. De acordo com o autor Manuel Gonçalves, somente poderá ser considerado Estado se o poder que o dirigir for soberano. Então, se eu disser que existe um Estado no sentido de país, e existe um poder que vai conduzir esse Estado. Ele só será Estado se o poder que vai conduzi-lo for soberano, ou seja, não estiver subordinado a ninguém. Não pode ter subordinação. A autonomia máxima para deliberar sobre qualquer assunto dentro daquele território é daquele poder. Então, nós vamos chamar de poder soberano. Isso é soberania. Então, assim, ao falar em Estado, referimos a uma ordem estatal que não esteja submetida a outra ordem da mesma espécie. A ausência de subordinação é o que se entende por soberania. Então, quando muitas vezes o chefe do executivo fala, olha, estão interferindo lá, os outros países estão dando pitaco lá na Amazônia, mas eles precisam entender que o Brasil é soberano para deliberar sobre o nosso território. O que ele está dizendo? O país ele está sobre um poder que não se sujeita ou não se subordina a nenhum outro poder. Não se subordina a nenhum outro poder. Então, mas o Brasil, ele é soberano? Tawane? Tawane está aí? O professor. Tawane, o Brasil, ele é soberano? Eu acho que sim, porque tem as coordenações que estão no topo, mais acima, e tem a divisão. E aí ele teria sua soberania. Ele não estaria sujeito a nenhum outro poder. Tem vários, aliás, desculpa, professor, tem várias divisões de poder. Não, mas eu falo assim, o poder soberano do Brasil, poder soberano brasileiro, ele estaria sujeito a um outro poder? Não. Não, a autoridade máxima brasileira não tá subordinada a nenhum outro poder. Então, o Brasil tem soberania. Sim. Se o Brasil tem soberania, o Brasil
deve obediências à ONU? Professor, eu não sei, eu estou um pouco confuso com isso. É porque a ONU, Organização das Nações Unidas, nós temos visto que ela está como Organização Mundial da Saúde, que são desdobramentos. A ONU não dá determinações aos países para que os países cumpram. Mariana está aí? Sim, professor. Mariana, a ONU, ela não dá determinação para que os países cumpram? Sim. Então, o Brasil é subordinado à ONU. Eu acredito que sim. Então, o Brasil não seria soberano. Não. Cadê a... Pera lá. A Kathleen está aí? Kathleen? Oi. Oi. Kathleen, o que você acha? O Brasil está subordinado à ONU? Acho que sim, professor. Existe uma visão de que a ONU ela exerce algum tipo de poder sobre os estados. Mas se vocês pararem, toda vez que o representante da Organização Mundial da Saúde, que é vinculado à ONU, ele for dar alguma entrevista, prestem bem atenção na fala dele. Em momento nenhum, ele diz, os países devem. Por que ele não diz devem? Porque ele não tem poder sobre os países. O que ele diz? Recomenda-se que os países atendam às nossas diretrizes. Nós aconselhamos que os países sigam o que nós estamos colocando. E por que eles recomendam, eles sugerem? Eles recomendam e sugerem porque eles não podem impor. E por que eles não podem impor? Porque os países são soberanos e não estão sujeitos a nenhum outro poder. Tanto é que os Estados Unidos virou e falou, olha, a pandemia chegou, ficou no ponto que chegou por culpa da ONU, que é a Organização Mundial da Saúde. Eu dava dinheiro para poder manter, não vou mais dar dinheiro não, porque a culpa foi deles e eles não tiveram cautela. E os Estados Unidos podem fazer isso? Pode, eles são soberanos, eles tomam a decisão que eles querem. E a Coreia do Norte? A Coreia do Norte que não se vincula a Organização de Nações nenhuma, que é um país que se fecha, mas eles podem fazer isso? Então pode, eles são soberanos, eles decidem como que eles vão fazer. A questão toda é que nós abrimos fronteira e nós começamos a nos relacionar com outros países para que nós possamos pertencer a uma comunidade internacional, circulação de riquezas, de mercadorias, de pessoas, de bens, de serviços, mas se num dado momento o Brasil decidir que ele não quer mais participar, ele não participa. Tá certo? Então não há subordinação. Não há subordinação. Então soberania é o poder não estar sujeito a nenhum outro poder. Centralização e defesa. Quem falou? William. Diga, William. A mesma coisa os tratados, acordos ou até contratos, né? A gente viu aí que, por exemplo, o Brasil praticamente também quase rompeu com a OMS, quer romper com a ONU unilateralmente. Ele tem a soberania para construir tratados e também extinguir a qualquer momento, né? Sim, se nós chegarmos à conclusão que o nosso vínculo com algum tratado internacional não está seguindo aquilo que nós temos como direcionamento de país e como política interna, nós temos plena autonomia de romper o tratado. Agora, qual é a punição que a ONU, a OMC pode trazer para o Brasil? Então, não tem punição nenhuma, porque o Brasil tem autonomia, ele pode fazer, não tem pena, não tem punição. O que pode acontecer é que os países que pertencem àquele grupo podem colocar o Brasil de lado nas negociações comerciais, por exemplo. Falou, como você não pertence a esse grupo, as nossas relações estão prejudicadas. Mas isso não é punição. Não existe uma multa, uma pena imposta.
são os outros países que começam a romper relação. Entendeu? Foi o que aconteceu há muito tempo com Cuba. Professor, então, no caso, o Brasil continua sendo um país com soberania dele mesmo, e a ONU, por exemplo, serve apenas para ter uma base de diretriz? A ONU, ela serve... Pelo menos. O que acontece? Todos os países soberanos, nós queremos criar um mercado para circular, de livre circulação, onde os cidadãos desses países podem circular livremente entre os países desse grupo, onde as mercadorias e produtos possam circular com uma isenção de pagamento de impostos, onde os serviços possam circular com isenção de... E aí eles criam os chamados blocos econômicos. Então, quando você fala, por exemplo, aqui no Sul nós criamos o Mercosul. O que é o Mercosul? É um bloco econômico criado pelos países da América do Sul, no qual eles criam livre circulação de pessoas, de bens, de serviços. Então, por exemplo, se nós quisermos sair agora e irmos para a Argentina, nós não precisamos de passaporte. Basta o nosso RG, que nós vamos entrar na Argentina, lá permanecer. Se nós formos parados, apresenta o documento brasileiro que lá tem validade e está tudo certo. Agora, se nós formos sair daqui para ir para o Canadá, nós precisamos do passaporte válido, do visto, nós precisamos comprovar que nós temos renda. Por quê? Porque nós não temos um tratado estabelecido lá. Então, os países, eles celebram esses acordos internacionais para viabilizar negociações entre eles. Agora, o país que não quer, ele não participa, só que ele corre o risco de viver isolado da sociedade internacional. Entendeu? Entendi, professor. Obrigado. Nada. Olha só. Para se ter um Estado, é necessário um grau mínimo de centralização. Mínimo. Ou seja, o poder... Nós não estamos centralizando a soberania, nós estamos centralizando o poder. Então, nós temos um grau mínimo de centralização, o que, por outro lado, demonstra que um grau mínimo de descentralização. Então, quando nós falamos que existe o poder deve estar em alguma autoridade. Se o poder está em alguma autoridade, essa autoridade está centralizando um pouco de poder com ela. Mas isso também, se ela não está centralizando todo o poder, ela está centralizando um pouco do poder, significa que o restante do poder ele está em outro lugar. Vamos falar do Brasil. Poder executivo. Mas o restante do poder está com o poder judiciário e com o poder legislativo. Então, nós temos o poder que está descentralizado para permitir uma melhor gestão. Ah, tá, mas a União é quem delibera tudo dentro do Estado? Não, aí a gente entra onde o Cleônio colocou. O poder da União também tem uma divisão política administrativa. A União tem determinados poderes, chega um momento que o poder dela acaba, e aí surgem os poderes do Estado, chega um momento que acaba e surge o poder dos municípios. E por que isso acontece? Acontece para que nós tenhamos uma melhor organização da aplicação desse poder e uma maior eficiência das atividades realizadas pelo governo. Isso significa que, em regra, nem todo o poder estaria centralizado em uma pessoa, e quando a gente fala que está descentralizado, nós temos uma limitação de poder. Então, por exemplo, o legislativo, ele pode tudo? Não, não, ele tem limite. O poder do legislativo tem limite. O judiciário pode tudo? Não, 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 ele tem limite. Também existe uma limitação do poder legislativo. E o executivo pode tudo? Não, 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 existe uma limitação do poder executivo. Por quê? Porque eles estão descentralizados. Agora, o poder, ele é exercido com plenitude
quando eu juntar os três poderes. Aí nós temos o poder pleno quando nós juntamos os três. Então, eu posso ter um poder centralizado numa única pessoa, como eu posso ter o poder descentralizado em várias pessoas. Então, o poder centralizado ou poder descentralizado. Mas quando eu descentralizo o poder, eu estou descentralizando as esferas de decisão quanto a algum ato que aquele Estado vai cumprir. Tá certo? Que é o que o Cleônio acabou colocando. Confuso isso, senhores? Está clareando, professor. Oi? Eu falei, Andressa, eu falei que está clareando. Está clareando? Andressa, olha só. Se nós olharmos, vamos olhar para o poder executivo e imaginar que não existe legislativo nem judiciário. Tudo na mão do executivo. O poder está centralizado. O que o executivo falar, cumpra-se. E quem vai parar o executivo? Ninguém para. Vamos falar lá na Coreia do Norte. O poder está centralizado ou descentralizado? Centralizado. Centralizado na mão do coreano que constrói bombas atômicas, que faz um banzé e deixa todo mundo louco naquela região. Vamos falar um pouco de Brasil. O poder está centralizado ou descentralizado? Descentralizado. Descentralizado, porque o executivo não pode tudo, ele precisa pedir algumas autorizações para o legislativo e se submeter ao judiciário. O legislativo, ele legisla, mas ele não pode cumprir, quem tem que cumprir é o executivo. E o executivo, quem julga é o judiciário. Então, que é mais ou menos aquela construção criada por Montesquieu. Nenhum poder pode estar centralizado na mão de uma pessoa só. E aí a gente descentraliza. Sim? Sim, senhor. Entendido. Se alguém não entender, senhores, me pare, por favor. Professor, um exemplo do poder assim, centralizado seria com uma pessoa com poder absoluto, como a Coreia do Norte, ou como uma monarquia, né? O absolutismo. Sim, em regra, sim. Concentrado na mão de uma pessoa ou na mão de um poder, e a gente tem um Estado com poder centralizador. Que não é o nosso caso, né? Que não é o nosso caso, porque nós seguimos um regime democrático onde nós temos, dentro de uma divisão política federativa. Então, quando a gente entrar agora em Estado federativo, em Estado unitário, a gente vai entender que nós estamos falando do Estado sendo dividido politicamente para que os poderes sejam dados em várias instâncias. Então, quando eu falo, até antecipando um pouco, olha, eu descentralizei o poder do Estado federativo. Cada um dos entes federativos recebe um pedaço do poder. Eu tenho o Estado unitário, então eu não tenho nada dividido, está tudo centralizado no centro do Estado. É esse sujeito que decide, tá? Sujeito ou órgão. Tá? Talvez fique até um pouco mais claro, mas um pouco mais à frente. Senhores, olha só. Então, nós vimos os elementos que compõem o Estado, que é população, território e poder. Nós vimos que os Estados, eles precisam ter soberania, porque senão eles não podem ser considerados Estados. Nenhum poder, nenhum país pode estar subordinado ao outro. E nós vimos que esse poder ele pode estar centralizado ou descentralizado. Agora a gente precisa entender os estados quanto à sua formação. Quando ele se forma, como ele pode ser classificado? Quando surge um estado. Então eu tenho os estados que são chamados estados originários. É um modelo de estado que hoje ele só existe nos livros. É o estado originário em que a formação é inteiramente nova e parte da população.
Ou seja, um grupo de pessoas que vivem num espaço territorial, que eles vão se formando e que aquele espaço não pertence a país nenhum, e que esse grupo se organiza e eles criam um Estado-país. Esse é um Estado originário. No entanto, por que eu falo que hoje ele só existe nos livros? Porque quando nós olharmos todos os territórios dentro do, do, do espaço dos continentes, todos os territórios estão ocupados por algum país. Então, nós não temos como ter a criação de outro país. Não existe um espaço sem dono. Portanto, os estados originários, hoje, eles não se formam mais. Mas quando falar estado originário são aqueles estados que foram criados partindo da existência de uma população para que elas organizassem o estado. Elas moravam num espaço que não pertencia a ninguém e elas foram organizando na forma de estado. São chamados estados originários. Vamos fazer uma pausa para café? Pode ser? Pode. Depois Pode eu queria ser? até perguntar um negócio Claro, para o senhor. Esses países que vivem em conflito separatista, tipo a Chechênia e Kosovo, como que eles ficam assim, perante o mundo, o reconhecimento deles ou não enquanto Estado soberano? Sim, mas aí ele depende de uma série de articulação política, né? Mas a gente vai tocar, é o próximo modelo de Estado que a gente vai falar agora, que ele nasce em relação a outros países, mas a gente vai tocar nele. Tá bom? Assim que a gente voltar, Ok. a gente já fala dele. Senhores, 15 minutinhos, pode ser? Pode. Então tá bom. Bom café para vocês aí.
Senhores, voltamos? Voltamos. Vamos. Sim, professor. Então, perfeito, vamos lá. Espera aí, deixa eu só retomar aqui. Estão conseguindo ver o slide? Sim, professor. Sim, professor. Perfeito. Sim, professor. Ótimo. Roberto, aqui está a sua pergunta. Nós falamos lá, antes do intervalo, dos estados originários. Eles se formam a partir da existência de uma população. E tem agora os estados secundários. São quando vários estados Peraí, eu acho que alguém saiu da sala. Deixa eu só colocar para dentro aqui. Só um minuto. Cleone. Pronto. Quando vários estados pré-existentes se unem para formar um estado novo, ou quando um estado se divide para a formação de outro. Então, quando eu tenho a junção de estados para formar um, ou a divisão de estados para formar 2 estados, eu falo que ali eu tive formação de estados secundários. Então, o originário, que ele nasce da população, o secundário, que ele nasce de outros estados, quando são divididos os seus territórios ou quando são unificados os seus territórios. E, por fim, os estados derivados, quando a formação se baseia na influência externa de outros estados. Quando há descoberta de um território por outro. Então, por exemplo, Brasil, ele nasce por conta de uma formação de estado derivado de Portugal. Então, é uma influência externa de outro estado, ele não foi uma divisão e nem originário, uma influência externa de outro estado que formou o Estado brasileiro. Então, são essas 3 formações de Estado. E aí, senhores, a gente chega agora aqui no que nós chamamos que é o nosso ponto de estudo. Então, tudo que nós vimos até agora, o Estado, território, poder, população, depois nós olhamos lá soberania, centralizado e descentralizado, depois nós olhamos a formação do Estado, se é o Estado derivado, se ele é originário, como que ele é. E aí agora toda essa construção teórica é para que nós pudéssemos chegar aqui, na construção do que é um Estado unitário e do que é um Estado federal, que é o nosso ponto. Então, olha só, Estado unitário possui um centro de poder que se estende pelo território e pela população, controlando as coletividades regionais e locais. Então, o Estado unitário, ele tem um centro de poder esse que vai ser aplicado sobre todo o território e toda a população mediante controle. A descentralização existente, seja ela administrativa, legislativa, política, depende do poder central, que poderá suprimi-la, ampliá-la ou restringi-la. Olha só, no Estado unitário, o poder que centraliza, ele tem poder. O poder central do Estado, ele tem poder de descentralizar administrativamente e, a critério dele, ele pode suprimir ou ampliar essa descentralização. Ficará a critério de quem? A critério do poder central existente no Estado unitário. Então, quando nós falamos de Estado unitário único, o poder está centrado em um único ponto. E esse ponto é que decide se ele descentraliza ou se ele não descentraliza. Ele pode descentralizar hoje e amanhã ele falar, não quero mais, traz a descentralização que eu quero centralizar de novo. Fica tudo a critério dele. Vale lembrar que todo Estado possui um mínimo de descentralização. Assim, não basta que ela exista
para que se diga que o Estado unitário é descentralizado. Então, não é o fato de, num dado momento, o Estado unitário delegar um pouco do seu poder que eu vou dizer que ele é descentralizado. A descentralização é outra. A descentralização ela tem um contorno maior. Tá? Conseguiram entender esse Estado unitário, como funciona essa centralização de poder e a possibilidade de delegar ou não a descentralização? Professor, é o William. Diga, William. Professor, esse Estado centralizado seria mais ou menos como se, por exemplo, se o Brasil não desse autonomia para que os estados, né, os estados Exatamente. É como se o Brasil criassem suas próprias leis, né? É como se toda a lei emanasse do poder central brasileiro e o Brasil não desse autonomia para que os estados deliberassem sobre nada. Estaria tudo centralizado nele. Né? Não tem divisão administrativa, política, não tem nada. É tudo nele. Mas olha só, William. Aqui, o autor faz uma observação. Pode ser que, num dado momento no Estado unitário, esse poder central, ele divida, ele descentraliza um pouco os poderes. Mas o fato dele ter descentralizado não o torna um Estado descentralizado. Porque ele ainda tem o poder de tirar aquela descentralização que ele colocou. Entendeu isso? Eu entendi. Eu trazendo isso, acho que para meios mais, assim, para um mundo menor, um pouco mais pequeno, seria, suponhamos, o município de São Paulo e as subprefeituras. Né? Me permita fazer outra comparação? Eu vou fazer uma outra comparação. Vamos ver se ela melhora. E aí, se eu não melhorar, você conclui. Que eu acho que o seu pode confundir um pouco. Eu já entendi onde você vai parar. Olha só. Vamos falar de Brasil e os estados brasileiros. Tá certo? Então, nós temos uma descentralização política administrativa. Nós temos o poder central, que é da União, que está em Brasília, mas ele não detém todo o poder. Esse poder está dividido em estados e municípios. Então, não é um Estado unitário. O poder central que está em Brasília, ele foi descentralizado? Foi. Mas o poder central que está em Brasília, William, ele pode amanhã acordar e falar: eu vou tirar o poder dos estados e vou trazer tudo para mim. Ele pode fazer isso? Pelo que eu sei da lei, não, né? Ele não pode. Não pode. Isso é o que traz a diferença do Estado unitário e do Estado federal. Porque no Estado federal, a lei não dá o poder a esse poder central de tirar a descentralização. Agora, quando eu falo no Estado unitário, ele descentraliza se ele quiser e ele tira a descentralização a hora que ele quiser. E traz para ele. Ficou mais claro isso? Ficou sim, professor. Ficou? Paula, Mariana, Camille, William, Marcos, ficou mais fácil? Ficou melhor de compreender? Compreendi, professor. Se não entenderam, pode perguntar. Tá bom. Sim, professor. Quem foi que falou agora há pouco? Francisco. Francisco. Paula, compreendeu? Mais ou menos, professor. Então me para. Eu já falei para vocês na primeira aula que eu sou filho de pernambucano e começa a falar correndo aqui. Ivanir, você entendeu? Também mais ou menos, professor. Tá bom. Então, me avisem. Você fica esperando eu perguntar. Oxi. Sara. Oi? Você compreendeu, Sara? Não muito, professor. Vitória. Compreendi, professor. Tawane.
Sim, entendi, professor. Cleônio. Entendi, professor. Tá. Senhores, vamos lá, olha só. Eu vou dar o conceito de Estado federativo e depois eu vou explicar de novo comparando os dois. Talvez fique mais fácil da gente compreender, tá bom? Então, Estado unitário. Eu tenho uma centralização do poder, o poder está centralizado em um único lugar, e esse poder não é dividido dentro do território para outros estados, ele está centralizado. Toda a decisão vem desse poder central. Quando eu falo em Estado federal, no Estado federal, o poder se reparte, se divide dentro do espaço do território, gerando uma multiplicidade de organizações governamentais, vários governos, governo de São Paulo, governo do Rio de Janeiro, governo de Minas Gerais, distribuídos pelas regiões. O que diferencia o Estado federal do Estado unitário, constitucionalmente descentralizado, é o fato de... Então, agora, a gente vai estabelecer a diferença. A estrutura federativa ser posta na Constituição como sendo imutável, como ocorre na Constituição de 88, no artigo 60, parágrafo 4º. Roberto, o que fala o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição? Sem abrir a Constituição. Professor, eu assim, ao pé da letra, eu não me lembro não, mas isso daí eu acho que é uma cláusula pétrea, né? Perfeito, é isso mesmo. Então, o artigo 60, parágrafo 4º, fala das cláusulas pétreas. Então, olha só. O que diferencia o Estado unitário do Estado federal é que no Estado federal, a estrutura federativa está na Constituição e não pode ser alterada. No Estado unitário, eu não tenho a divisão por federação. Eu não tenho essa divisão administrativa de estados e governos. E se o país que está organizado na forma federal quiser tirar os governos, ele consegue? Não, não consegue, porque é a cláusula pétrea. E no Estado unitário, se ele quiser tirar os governos, ele pode? Pode, porque não é cláusula pétrea, ele pode tirar a hora que ele quiser. Item 2. Os Estados-membros participam do poder central por meio do Senado que os representa. A decisão, no caso do Estado federal, ela é dada com a participação de todos os estados que existem dentro da federação. Quando o Estado é unitário, os territórios não participam, o poder central decide sozinho. No Brasil, que é um Estado federal, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, eles participam da decisão dada pela União? Sim. Por intermédio de quem? Dos deputados federais, senadores. Dos deputados federais e senadores, que são representantes dos estados que estão lá dentro do Congresso Nacional. Eles participam. E item 3. A reconhecida auto-organização dos Estados-membros ante a existência de um poder constituinte próprio. Ou seja, os estados e municípios, eles estão organizados com previsão dentro da Constituição Federal e não pode ser retirado. Então, agora vamos tentar entender dentro dessa comparação. Eu tenho 2 países e eu preciso saber qual deles é federal e qual deles é unitário. Quando eu falo unitário, significa que é único. Quando eu falo federal, significa que ele tem várias federações, vários espaços que estão unidos para formar uma federação. No Estado unitário,
eu tenho um único poder que decide tudo. No Estado Federal, eu tenho um poder central, mas o poder central decide junto com os estados e municípios que compõem o restante da federação. No poder unitário, se o poder central descentralizar para estados e municípios, a qualquer momento ele pode pegar de volta esse poder para ele e tirar. No poder federativo, estado e município têm poderes que não podem ser tirados, esses poderes deles, porque a Constituição não permite. No poder unitário, a decisão é dada exclusivamente pelo poder central. No Estado Federal, o Estado decide, mas sempre tendo uma participação de todos os governos que compõem aquele Estado Federal. Ficou mais claro isso? Paula, Ivanir? Sim, professor. Senhores, se não ficou, não tem problema. Pode falar que eu retomo de novo, não tem problema algum. É que é confuso isso mesmo. Ivanir, ficou claro? Sim, professor. Vocês não estão falando assim para eu fechar minha boca, não, né? Porque eu falo aqui a tarde toda na cabeça de vocês. Vitória, sabe? É uma situação um pouquinho confusa, professor, mas a gente está fazendo de tudo para conseguir entender. Não, perfeito. Porque assim, Ivanir, o que a gente precisa compreender é, vamos olhar o Brasil como referência. Tá? Vamos tomar o Brasil como referência. O Brasil, ele é uma federação ou ele é um Estado unitário? Uma federação. Um Estado unitário. Não, ele é uma federação. É, mas Ele é central, né? Ele centraliza, não é? Não, ele não centraliza. Porque, olha só, as decisões elas são tomadas pela União, mas também são tomadas pelos estados e também são tomadas pelo município. O chefe da União, presidente da República, veio e falou, gente, dentro do território, nós vamos ter que retomar a economia do país e nós não vamos ficar em quarentena. Não é isso? Sim. Vêm os governadores do estado e falam, não, aqui dentro do nosso governo, no estado de São Paulo, mando eu, e aqui nós vamos fazer a quarentena. Vem o governador do Rio de Janeiro e fala, não, aqui também eu faço quarentena. Você percebe que o Estado federativo ele tem um poder central, mas esse poder também ele se divide dentro do território em vários estados que também têm poderes. Então, o poder ele é exercido em conjunto. Quando eu junto todos eles, eu tenho uma federação. Isso é um Estado federal. É um Estado onde o poder é totalmente dividido. Ah, mas o presidente da República não poderia tirar o poder de todos os estados e trazer o poder para ele? Não, porque nós não estamos diante do Estado unitário, nós estamos diante do Estado federal. E a Constituição proíbe tirar os poderes dos estados e do município. Entendeu, Ivanir? Sim, professor, entendi. Agora, olha só, se fosse um Estado unitário, vamos falar no Estado unitário, Coreia. Na Coreia, todo o poder está centralizado na mão de uma única pessoa. Ele pode delegar para mais alguém? Ele pode, se ele quiser. E se ele não quiser? Se ele não quiser, ele não delega. Significa que é único. O poder está centralizado na mão de uma única pessoa que faz de tudo, que toma as decisões. Isso é um Estado unitário. Ah, mas as regiões, será que não tem outros poderes que discutem com ele também? Não, não tem. Então, isso é um Estado unitário.
onde a decisão está apoiada somente nele. Professor, é o Kaique. Diga, Kaique. Então, a descentralização é uma característica do Estado Federal? Perfeito, Kaique. Perfeito. É isso mesmo. A descentralização é uma característica essencial do Estado Federal, porque quando o Estado é unitário, nós não temos a descentralização. Quando existe o Estado unitário, Kaique, a descentralização pode ser feita a critério do poder central. Mas ele descentraliza, mas a hora que ele não quiser mais, ele traz de volta o poder para ele. Mas quando o Estado é federal, a descentralização é por força de lei e ninguém consegue tirar. Entendeu a diferença? Entendi. Esses exemplos assim do Brasil fica mais fácil de entender. Sim, sim. O Brasil, por excelência, ele é um Estado federal. A característica de descentralizar é a característica do Estado federal. Ivani? Sim, professor. Vitória? Eu entendi. Entendeu? Marcos, William? Entendi, professor. Ótimo, ótimo. Sim, professor, agora ficou bem melhor a compreensão. Perfeito. Ainda bem, porque senão eu não ia nem conseguir dormir se vocês não entendem um negócio desse. Vamos lá. É meio difícil, né? Mas estamos entendendo. Essa organização ela é complexa mesmo, né? Na verdade, todo esse assunto ele é muito novo. E como o assunto ele é muito novo, compreender essa organização é extremamente difícil. Mas, gente, vamos devagar que a gente vai conseguir. Daqui a pouco a gente vai chegar num momento da Constituição Federal, que é um tema um pouco mais leve, que a gente vai andar num ritmo mais tranquilo. Senhores, olha só. Então, hoje, nós precisávamos compreender isso, nós precisávamos compreender o que é o Estado e o que é a federação, o que é um Estado unitário e o que é um Estado federal. O Brasil, ele é um Estado federal que, se tentar tirar a característica de federação do Brasil, a Constituição não permite, ela está travada na cláusula pétrea, não pode ser alterado o sistema federativo brasileiro. Eu já sabia que isso traria uma certa confusão aos senhores, então, dessa vez eu vou deixar para que os senhores façam uma pesquisa. E os senhores vão fazer uma pesquisa e vão localizar 3 países formados como Estado unitário e 3 países formados como Estado federal. Vocês vão fazer essa pesquisa, vocês não vão precisar desenvolver um trabalho totalmente complexo, mas desenvolvam a pesquisa. Amanhã, nós teremos aula de Direito Civil, e ao final, eu vou pedir para alguns alunos falar sobre a pesquisa que fizeram, os países que identificaram. Então, vocês vão identificar o país, falar onde está o país. Olha, o país é o país X, ele está na Europa, ele tem uma população XY, o território dele é de tantos quilômetros quadrados, vai dar um panorama e vai explicar por que ele é um Estado unitário ou por que ele é um Estado federal. Vocês só não podem utilizar o Brasil. O restante vocês podem utilizar à vontade. Sim? Ok, então isso daí a gente faz, vamos dizer, numa folha reservada para porque não vai precisar debater me em aula. entregar. Não vai precisar me entregar, Alberto. Na verdade, amanhã nós vamos ter aula normal e depois eu vou parar para poder questioná-los sobre essa pesquisa que eu pedi para fazerem. Ok. Tá bom? Não vou pedir para que entreguem material, não vai precisar, eu vou perguntar um ou outro. Talvez não dê para todo mundo falar, mas aqueles que eu não chamei, se quiser fazer alguma observação, vai ficar muito à vontade. Tá bom? O
que ficou hoje, senhores, de nós, para a próxima aula, da terça-feira que vem, é para estudar o item 2.3 da apostila, que fala sobre federação na Constituição Federal Brasileira. Na aula passada, nós estávamos em aula discutindo um assunto e a Suprema Corte estava decidindo o assunto que nós estávamos falando em aula. Nós falávamos sobre, e eu falei que nós discutíamos agora, nessa aula nós vamos pegar 10 minutinhos só para falar sobre isso. Nós comentávamos sobre a decisão que estava pairando no STF sobre a possibilidade de suspender ou não suspender a nomeação do diretor da Polícia Federal para assumir a função de diretor da direção da Polícia Federal nesse governo, porque existia um inquérito aberto, e aí até fiz uma ponderação, o Roberto fez uma ponderação, enfim. E logo depois nós saímos de aula e quando eu liguei a TV, eu vi que já tinha acabado de sair a decisão de Alexandre de Moraes a respeito do tema. Eu até cheguei a comentar com vocês que eu tinha a minha percepção, mas que poderia sair uma outra decisão, e se saísse, sairia pelo artigo 37. Não sei se vocês se recordam que nós comentamos isso na última aula. E no final, foi o que acabou saindo. Dentro da matéria que nós tivemos, de direito constitucional, alguém gostaria de fazer alguma observação sobre a decisão? Oi, professora Andressa. Andressa, mas utilizando a matéria que tivemos, Andressa, fica à vontade. Sim. Então, é só assim, essa forma de a gente ter essa visão que não seja política e em todo momento respeitando a Constituição, eu fico um pouco, eu acredito que os meus amigos têm, a gente fica um pouco confuso, por quê? Porque a gente começa a tomar partido da Constituição e, de alguma forma, isso a gente acaba também fazendo referência a como eu posso dizer? Não que a gente penda para um lado ou para o outro, mas a gente fica nesse respeito à Constituição. Isso, de alguma forma, a gente também se posiciona também, né? Mas olha só, Andressa, a gente precisa, quando a gente fala em atuar e estar no mundo jurídico, e é uma atividade muito nova para vocês, e é natural que haja uma confusão de vez em quando. Olha, eu estou me posicionando, mas eu não sei se esse posicionamento é mais uma convicção pessoal ou mais jurídico. É natural. E isso nós precisamos exercitar o tempo todo. Nós temos que exercitar. Em que momento, Andressa, em que nós temos um fiel da balança, em que nós não estamos tomando partido, mas nós estamos fazendo uma interpretação daquilo que eu entendo que está na lei, ou daquilo que está na lei. No momento em que eu esqueço nomes, eu não posso entender que quando eu falo, olha, o presidente da República está certo, eu não posso entender que eu estou tomando partido do presidente da República. Não é isso. Eu estou fazendo uma interpretação da norma que me leva a essa conclusão, independente da minha simpatia ou não ao presidente da República. Se eu chegar à conclusão de que ele está errado, eu não posso entender que essa minha conclusão de que ele está errado seja tomar partido. Mas eu chego à conclusão interpretando a lei. Então, toda vez, Andressa, que vocês forem se posicionar, e isso é um conselho que eu deixo sempre a vocês, é lógico que nós temos nossas convicções pessoais, eu tenho as minhas, vocês têm as de vocês, e nós temos essas convicções muitas vezes muito fortes dentro de nós, mas quando nós formos ter algum posicionamento jurídico, nós precisamos encontrar explicação dentro do conhecimento jurídico. Eu preciso olhar e falar, olha, existe a soberania, existe o Estado federativo, isso funciona assim, então eu chego a tal conclusão, mas utilizando o conhecimento jurídico. Agora, não
a simpatia ao sujeito. Isso vai fazer com que, Andressa, eu falo que o curso de Direito ele é um curso em que ele tem uma beleza dentro dele muito peculiar, porque o curso de Direito ele é o único curso em que nós desenvolvemos dentro dele um respeito imenso pela posição do outro, pela vida do outro. Vocês precisam sair daqui de dentro do curso de Direito, e olhar aquele sujeito que pode ser o mais desafeto possível de vocês, mas fazer meramente uma análise jurídica do caso, independente se aquilo vai beneficiar ou não alguém. Sempre que você for tomar alguma análise jurídica, Andressa, a sua decisão sempre vai beneficiar alguém e vai contrariar alguém. É inevitável que isso aconteça. Mas isso não significa que você está tomando partido. Isso significa que você está aplicando o direito e o direito te conduz a esse resultado, independente de quem vai ser prejudicado ou não. Entendeu? Entendi, professor. Então, não se preocupe se a sua conclusão ela vai para lá ou para cá, porque senão ela pode te trazer sofrimento. E como que ela pode te trazer sofrimento? Se você olhar e falar, olha, exemplo, tá? Eu gosto do Bolsonaro, mas a minha conclusão me leva à conclusão de que ele está errado. Isso te traz sofrimento. Porque a conclusão jurídica não é o gostar ou não gostar. Eu posso concluir que ele está errado, mas eu gosto dele. Eu não gosto dele, mas a minha conclusão me leva a chegar ao caminho de que ele está certo. Mas aí eu sofro, porque eu não gosto dele, como que eu falo que ele está certo? Não é isso que o direito busca. O direito busca uma análise isenta de querer beneficiar esse ou aquele. Tá? Então, a que conclusão você chega, independente, isso não vai trazer para nós nenhum posicionamento de tomar partido. Como que você analisa esse caso? Sim. Eu analiso que deve ser respeitada a competência de cada poder. Você acha que a decisão ela gera uma intervenção? Intervenção de um poder no outro, o que a Constituição proíbe? Sim. Mas olhando por outro lado, Andressa, o Poder Judiciário ele não tem a função de, quando encontrar algo errado, julgar, mesmo que esse algo errado esteja dentro de algum outro poder? Sim, também. Então, o julgamento do judiciário dentro do outro poder não necessariamente é uma intervenção, né? Então, assim, a gente só vai entender que é uma intervenção se nós chegarmos à conclusão de que não era hipótese de intervir. Aí é uma intervenção. Agora, se fosse hipótese de intervir, aí ele tinha que intervir mesmo, porque ele está cumprindo a função dele. Entendeu? Não é simplesmente o fato de dar uma decisão contrariando o presidente ou contrariando o legislativo que o judiciário está fazendo intervenção. Não é isso. Porque essa é a função do judiciário. Mas se nós chegarmos à conclusão de que ele fez uma intervenção em um caso em que ele não poderia ter feito a intervenção, aí nós ficamos preocupados. Porque daí sim ele está criando uma intervenção indevida, o que ele não poderia fazer. Agora entendi, professor, essa diferença da intervenção devida e indevida. Mas porque quando ele faz uma intervenção devida, ele está cumprindo a obrigação. Mas quando ele entra numa decisão onde ele não poderia ter entrado, aí ele cria um ferimento constitucional porque ele está interferindo no outro poder. E o outro poder tem soberania, ele não pode mexer nesse outro poder. E as informações, professor, são fortes porque vieram informações no sentido de que já tiveram outras nomeações
e que tinham laços de amizade, então a gente já começa a ficar pensando, mas isso é possível ou não? Mas aí tem um motivo, né, da intervenção, né? Sim, agora, a questão toda, esse motivo é justo? É o ponto que a gente chega, né? Será que... Depois eu volto até para fazer uma observação maior nesse ponto, viu, Anderson? Eu vou até... Daqui a pouco eu volto nele. Alguém mais? O professor? Aqui é o Roberto. Roberto, como a gente estava conversando na outra aula, a prerrogativa de indicar o diretor da Polícia Federal é do presidente, certo? Sim. Perfeito. Mas, assim, antes, há gravações até dele, dando carta branca ao Moro. Isso é uma coisa, vamos dizer assim, o ato dele é legal, mas a atitude dele foi imoral perante o que ele prometeu ao Moro. Ó, eu votei nele, no Bolsonaro, hoje eu faço campanha contra ele, né? Que eu não tenho um político de estimação. Eu achava que não ia haver interferência do judiciário, mas eu acho que o que ensejou a decisão do ministro foi aquela conversa em WhatsApp, onde o Bolsonaro envia ao Moro uma investigação correndo pelo STF e ele assevera que é por conta disso que tem que trocar o comando da Polícia Federal. Ou seja... E aí recai depois na mesma pessoa. E ele, na minha opinião, como um estudante aqui ainda, ele fere 2 princípios do artigo 37, a moralidade e a impessoalidade. E outra coisa... fundamentos dados, né? Não é isso? E outra coisa, ato contínuo, né? Pronto, aí ele nomeou o braço direito do Ramagem e é patente ali. Ato contínuo, o primeiro superintendente que ele troca é o do Rio de Janeiro. Quer dizer, eu assumo num dia, no outro eu já tiro o cara, porque esse cara do Rio de Janeiro, esse superintendente, é que estava, vamos dizer assim, que estava dando problema para a família do Bolsonaro. Eu acredito que isso daí ainda vai dar problema. Pode ser. Mas, entendi. Daqui a pouco eu volto para fazer uma observação nesse seu caso também, viu, Berto? Eu volto aí. Espera lá, deixa eu só abrir. Mais alguém? Paula? Quieto, Ivan. Professora William. Pode falar, William. Então, na verdade, assim, o meu vai mais ou menos com o que o Roberto falou. Se o presidente, né, ele tem autonomia para nomear, porém, um exemplo, se ele puder nomear todas as pessoas que pode impedir uma fiscalização ou algum tipo de repressão a ele se torna... ele blinda, né? Ele se blinda todo, e o que acontece? Ninguém, né, ele pode cometer atrocidades, o crime ou o que for, porque ninguém vai conseguir provar nada. Se a Polícia Federal é de um amigo dele, a Receita Federal é de não sei, tá com o poder de alguém dele, o COAF tá alguém do controle dele. Então, quer dizer, quem fiscaliza ele mais? Ninguém, né? Só o Congresso. E o Congresso vai fiscalizar com base nas provas de que desses órgãos que vão produzir, e que eles não vão produzir nada. Entendi. Francisco? Oi, professor. Francisco, diga, você chegou a olhar esse caso, Francisco? Eu vi pela televisão. Viu pela televisão. Chegou a alguma conclusão, não? Eu? Não. Não. Senhores, mais alguém? Ivanir, perdão. Tawane. Ivanir? Sim, professor. Chegou a olhar esse caso, Ivanir? Tem alguma ponderação a fazer? Professor, eu vi muito pouco, viu? Muito pouco. Eu estou bem por fora desse assunto.
Mas eu creio que, pela lei lá dos 3 poderes, o Bolsonaro ele não pode, né, interferir de Não forma pode fazer nenhuma, né, intervenção, né? no judiciário, né? Não pode ter intervenção entre entendo. poderes, não pode, né? Isso, eu creio que ele não pode. Eu creio que ele está errado. Ele foi errado de agir dessa forma, né? Pelo pouco que eu estou entendendo. Tá. Tawane, chegou a ver? A única coisa que eu sei, professora, é que isso só está no começo. Tá parecendo a pandemia, é isso? Vai dar muito ruim. Senhores, vamos fazer uma análise geral. Olha só, a gente precisa primeiro compreender uma coisa. A lei, ela está construída e ela precisa ser interpretada para ser aplicada no caso concreto. Num dado dia, vocês estavam na sala de aula e eu falei, gente, não acreditem que direito é um cálculo matemático. Nós temos a letra da lei que precisa ser interpretada para aplicar no caso. E aí nós lemos o caso do explorador de caverna e vimos que as interpretações têm que ser sempre uma interpretação no caminho do que é justo. É isso que nós vamos buscar o tempo todo. Então, o que nós temos logo de início? Vou falar a minha visão a respeito do caso. O que nós temos construído é o Estado, ele é federal, e cada ente federativo tem o seu poder. Nós temos os poderes, que são os poderes republicanos, judiciário, executivo e legislativo, que cada um tem o seu poder. Quando nós falamos no executivo, o executivo, a lei estabelece quais são os poderes do executivo. E é evidente, senhores, é evidente que quando nós falarmos o poder... Professor, Pois não. Aqui no meu tá aparecendo o slide só da atenção. Tá nesse slide ainda? Só nesse slide, esse é o último, nós paramos aqui. Ah, tudo bem. Olha só, quando nós falarmos o poder, o chefe do executivo poderá nomear, segundo os seus critérios, os seus ministros, é evidente que ele vai escolher o seu ministério dentro daquelas pessoas que têm o pensamento próximo do dele, relação com ele, que ele conheça, que esteja mais próximo. Essa relação ela é natural para aqueles cargos que nós vamos nomear em que exista a necessidade simplesmente de nomeação. Nós não estamos falando de concurso nem de eleição. Está na mão dele de decidir. É evidente que ele não vai trazer para esses cargos pessoas que ele desconheçam ou que tenham uma diretriz diferente daquilo que é a diretriz do seu governo. Esse é o primeiro ponto. O que nos cabe inicialmente entender é a pessoa que estava assumindo, ela preenchia os requisitos legais para assumir? Então, preenchia. Delegado de carreira, classe especial, tinha tempo suficiente e poderia assumir. Ah, mas tinha outras pessoas. Então, ele tinha requisitos suficientes para assumir a função. Ele foi apontar, professor, mas só que tem uma coisa, ele estava intervindo e tinha mensagem no celular. Eu concordo com vocês. Só que tem uma coisa, foi instaurado um inquérito policial que está correndo na Polícia Federal para apurar as mensagens, para apurar se estava tendo realmente intervenção ou não, para apurar. Então, olha só, nós não temos ainda apurado se teve a intervenção ou a tentativa de intervenção. E se no final esse inquérito chegar à conclusão de que aquelas mensagens, vamos imaginar, sejam mensagens falsas, vamos imaginar que ao final chegue à conclusão no inquérito de que ele não estava intervindo, aí o que nós fazemos? A gente volta e pede desculpa? Olha só, nós tiramos o poder do chefe do executivo, tomando como base o resultado de uma investigação que na época nem começado tinha. Eu entendo que tem uma carga de imoralidade, tem uma carga, mas quando nós falamos
em tomar como fundamento de decisão a intervenção dele com base nos prints do celular. Então, essa prova ainda não foi discutida. Ela não está finalizada. O inquérito ainda não apontou culpa. Se o inquérito não apontou culpa, porque as pessoas ainda vão ser... Pode ser que nem tenha tido ainda essa tentativa de intervenção. Agora, uma vez demonstrado, se ele estiver nomeado, ele pode sair de lá, inclusive responder ao processo crime por ter feito a intervenção. Mas não tirar o poder do chefe do executivo, e aí eu entendo, viu, Andressa, que essa retirada prematura de poder, ela é uma forma de intervenção. E aqui não vou em proteção de Bolsonaro ou não Bolsonaro, eu estou falando de aspecto legal. Agora, onde eu acho, viu, Roberto, que se compromete, e que é um ponto que não cabe nem investigação, e que aí sim, nesse ponto, poderia realmente comprometer. Quando ele vem no seu discurso, logo após a demissão do Bolsonaro, do Sérgio Moro, e ele faz um pronunciamento, e no pronunciamento ele diz: eu queria prioridade na investigação do meu caso em detrimento da investigação de Marielle. Então, espera um pouquinho, mas não estou entendendo por que você quer estar determinando como chefe de poder uma prioridade em relação a outro. Isso é intervenção. Então, o que poderia, talvez, justificar a suspensão do poder dele de nomear o diretor não eram as provas que estão sendo discutidas dentro do inquérito, porque elas ainda não finalizaram, mas talvez a própria fala dele, quando ele, acredito eu, que numa fala não orientada por algum técnico jurídico, ele mesmo se auto-incrimina. Tá? Então, essa análise a gente precisa tomar muito cuidado, porque não seria justo nós suprimirmos o poder do chefe do executivo, tendo por base o inquérito policial que começou e que nem concluiu e que pode ser que não chegue em lugar nenhum. O professor, pois não. Mas eu acho que isso ocorre porque ele é reincidente contumaz nesse tipo de fala, nesse tipo de atitude. Eu acho que aí até, usando de novo o penal, né, que eu ouvi muito isso durante mais de uma década, o fumus bonus iuris. Nesse caso aí, é evidente mesmo, a fumaça do bom direito, ou até mesmo aonde a fumaça fogo. Mas olha só, nós não condenamos ninguém no direito penal pela fumaça da existência de um crime. Ou a gente prova que o crime está cometido e sai condenação, ou a gente não prova e a gente não pode condenar. Se sair condenação por fumaça de indícios de crime, essa condenação está errada. O Estado tem que provar que o crime aconteceu. Eu não posso, Roberto, entender que o Marcelo, durante toda a vida dele, assaltou banco. E eu não posso compreender que, em um dado dia, assaltaram um banco perto da casa do Marcelo. E por isso foi o Marcelo. Porque o Marcelo, ele é um reincidente contumaz, ele tem mais de 50 assaltos de banco. E aí todos os assaltos de banco que aconteceram na região perto da casa do Marcelo foi o Marcelo. Entendeu o problema de nós estabelecermos essa diretriz? O direito penal e a punição, porque aí nós estamos falando de direito penal porque o inquérito foi instaurado, ou a gente reconhece a prática, e aí sim a gente pode aplicar a punição, ou a gente não reconhece a prática e a punição não pode ser aplicada. Tanto é que o próprio direito penal, ele não tem a aplicação do fumus boni iuris. Não é isso que ele tem. A aplicação que ele tem é outra, é in dubio pro réu. Se eu tiver na dúvida se a pessoa praticou ou não, não adianta ter fumaça, mas eu tenho dúvidas, eu absolvo. Ô, professor, então... E antes de concluir o inquérito policial, nós não temos segurança de que ele tentou intervir. Olha só, se você me perguntar, Marcelo, cidadão, eu vou falar, gente, nem tem discussão, estava lá.
Mas se eu for falar, Marcelo, dentro de uma visão jurídica, o direito é muito claro. Ou eu submeto essas provas ao inquérito policial e comprovo dentro do inquérito, ou eu não posso punir a pessoa. Professor, indo nessa esteira do senhor aí, sim, a gente coloca assim, vamos supor que o ministro não tivesse atuado nesse caso. Sim. E ele conseguisse colocar o Ramagem também, ato contínuo, ele ia trocar o diretor, o superintendente da Federal do Rio, as investigações contra os filhos do Bolsonaro, as investigações correlacionadas à milícia, a Marielle e tal. E arquivar tudo? E arquivar tudo ou tomar um outro rumo, um outro direcionamento. Aí, lá na frente, visse que realmente ele interviu. Eu vou usar até no caso aí, o Barbosa, né, que isso foi citado em muitos habeas corpus meu. Não há justiça tardia. Não foi feita justiça, porque depois que houve todo esse dano, não, mas aí a gente viu agora que realmente ele tentou intervir, mas o inquérito as provas já ficaram comprometidas, né? O rito processual, a instrução toda Não tem jeito, Roberto, a gente vai ter que anular e começar de novo. É que a gente não pode, a pretexto, porque se a gente seguir essa linha, qual é o perigo? Teve até um pronunciamento do do professor de Direito Constitucional do Largo, São Francisco, que ele diz o seguinte, e eu concordo com ele, se nós partirmos do pressuposto que nós vamos poder entrar em um dos poderes da República e pela suspeita suspender o poder deste poder republicano, olha onde nós chegamos. Nós estamos falando de um dos maiores poderes da República, que eu estou suspendendo pela suposição de que um crime aconteceu, mas é um crime que eu nem investiguei. Então, se existe pressa, esse inquérito tem que ser instaurado, tem que andar com a maior agilidade possível, chegar na conclusão logo, para chegar na culpa, e aí sim, a gente, com base na investigação do inquérito, a gente suspende. O professor, e quando ele admitiu numa entrevista que ele queria uma pessoa próxima, ele queria relatórios diários. Olha só, é o único ponto em que eu acho em que a fundamentação do ministro ela faz sentido. Porque daí eu tenho a fala dele dizendo, eu queria. E eu quer saber mais, eu acho que ele vai ser muito mais indiciado pela fala dele do que pelas provas colhidas. Também acho. Sim, mais pela fala. Agora é assim, nós não podemos admitir, senhores, o que eu chamo a atenção de vocês é que o poder republicano, ele é um poder tão grande, tão supremo, tão forte, quando nós falamos da soberania, no exercício do poder, que nós não podemos permitir que o poder seja suspenso por conta da suposição da prática de um crime que não foi investigado. Exceto se a fundamentação se fizer em cima da fala dele. Aí eu concordo com a suspensão. Mas quando ele entra numa discussão na decisão dele, falando, olha, no Jornal da Globo foi apresentado o print da tela, que fala, então, não, para, isso daí não foi investigado. Isso daí não pode servir como prova. Porque se a Suprema Corte recebe esses prints como prova, então não precisa nem continuar o inquérito policial. Porque você já chegou na conclusão de que aquilo ali é prova da culpa. Você não concorda comigo? Para que investigação? Não faria sentido. Sim. Tá? Então, é para vocês verem que aquilo que a gente assiste, aquilo que vocês viram no caso dos exploradores de caverna, existe de verdade. E esses casos que nós estamos acompanhando é efetivamente uma briga de interpretação jurídica a respeito de texto constitucional.
que depois quem quiser dê uma lida no artigo 37, que vai entender lá o que é que a gente está falando, no artigo 37 da Constituição, que fala do ato administrativo. Sim, senhores? Sim, professor. Muito obrigado pela aula, mais uma vez. Muito produtivo. Meninos, bom descanso para vocês. Amanhã pela manhã a gente retoma. Faça uma pesquisa sobre esses estados unitários e Estado Federal, que na aula que vem nós vamos tocar a aula e no final eu vou abrir a fala para alguns alunos para a gente poder conversar um pouco sobre a pesquisa de vocês. Ok. Tá bom? Tchau, professor. Bom dia. Tchau, professor. Bom dia para você. Até amanhã. Bom dia. Fiquem com Deus. Ok, professor. Até amanhã. Bom dia. Obrigada pela aula. Até amanhã. Obrigada, professor. Bom dia. Até amanhã. Tchau, tchau.